Hoje vou tratar, senador Simão, de um tema extremamente relevante, quer dizer, todos aqui tratamos que a Câmara acabou de aprovar o marco regulatório da internet. Ou Lei do Marco Civil da Internet, que é exatamente o nome que está sendo chamado. Ela já está nessa casa, foi aprovado na semana passada na Câmara e está no momento em análise, que é o PLC 21 de 2014, e precisa esse tema respeitar os princípios da neutralidade, da criatividade e liberdade de informação e da expressão na rede. O Senado não pode, em hipótese alguma, deixar brechas na legislação para decisões unilaterais, como as tomadas por meio de decretos presidenciais, por exemplo, que comprometam esses princípios básicos universais indispensáveis ao livre e democrático acesso às informações disponíveis na internet. Isso deve ser feito sem enfraquecer e limitar, obviamente, a privacidade das pessoas que acessam a internet. Aliás, senador Pedro Simão, eu hoje recebi o representante, diretor de Relações Institucionais do Facebook, Bruno Magrani, que veio conversar comigo, destacando a importância da atuação parlamentar nas redes sociais e também falar sobre o marco legal civil para a internet que está sendo examinado aqui nesta casa. Aliás, Magrani lembrou, senador Simão, que o tema eleição, em 2013, no Facebook, só foi superado por um tema. E esse é muito caro a Vossa Excelência. O tema eleições foi, no mundo inteiro, no Facebook, o segundo mais citado pelos internautas. O primeiro, senador Pedro Simão, veja só, foi o grande, magnífico, Santo Papa Francisco. Então, eu penso que essa aliança de ter o Papa Francisco ganhou as manchetes da rede do Facebook, ele mesmo um usuário das redes sociais, e junto com eleições que o mundo inteiro vive, algumas nações se mobilizando pelas redes para fazer a Revolução Árabe, a Primavera Árabe, a força que a rede social tem em relação a isso. Aliás, o próprio Facebook está trazendo aqui em Brasília, no dia 10 de abril, promovendo um seminário com a especialista em redes sociais, Kate Harbat. Ela vai falar sobre o objetivo do setor e também para ajudar os políticos e as autoridades do setor público a maximizarem o uso da plataforma digital para fins públicos e sociais. Quero também informar que, na condição de presidente, aqui está o nosso relator, o deputado Alessandro Molon, que foi o relator do Marco Civil da Internet na Câmara. Parabéns, deputado Molon, do PT do Rio de Janeiro. De cumprimentá-lo pela forma como trabalhou nesse tema, pela habilidade que teve de fazer os concertos, e aqui nessa casa da mesma forma. E eu penso que agora mesmo, na condição de presidente da Fundação Milton Campos, que é a entidade vinculada ao meu partido, o Partido Progressista, estou promovendo em muitas capitais brasileiras um debate sobre o uso das redes sociais como um instrumento e uma ferramenta importante para a conscientização do cidadão e da cidadã na participação da política. Independente, não há um convite para entrar, mas um convite para participar do processo eleitoral. E por essa rede social, eu já conquistei uma jovem eu conquistei pelo Twitter para vir para disputar a eleição. Lá em 2010, ela me escrevia e eu respondia para ela. E a jovem Ângela Faquinello, de um pequeno município do Rio Grande do Sul, Saldanha Marinha, respondia as mensagens e eu, quando vi que ela tinha interesse pela política, convidei a entrar no meu partido. Ela se filiou ao meu partido. E em 2012, 2 anos depois, eu a convidei. Você é jovem, estudante de matemática, estava terminando o curso na Universidade de Passo Fundo, e eu a convidei para ser candidata do meu partido a ser vereadora. Ela aceitou e foi a mais votada vereadora no município de Saldanha Marinha. Isso é uma prova singela da força que a rede social tem na chegada, nos mais longínquos rincões do nosso
no nosso país. Então, é essa força que nós temos que usar para o bem e não para o mal. Não é para difamar, não é para destruir, não é para caluniar. É um exercício de uso de uma ferramenta tecnológica altamente produtiva para fazer o bem, para fazer a boa política. E eu acho que nós temos, e com essa lei agora, deputado Alessandro Molon, parabéns novamente a Vossa Excelência, nós com essa lei, nós definimos o território, nós protegemos a privacidade do cidadão para evitar essa invasão de privacidade, como fez a Agência de Segurança dos Estados Unidos, que era uma coisa inaceitável sob todos os aspectos. O presidente Dilma foi vítima desse processo. Isso vai proteger todos os cidadãos. E é exatamente esse o valor que tem. Mas, de modo algum, podemos aceitar uma intromissão nos conteúdos da rede, porque isso está, imagino, preservado, não só no seu relatório, mas também a questão da neutralidade, extremamente importante. Então, eu renovo os cumprimentos para Vossa Excelência. Nessa semana, os legisladores da União Europeia votarão se a neutralidade da rede deve ser aplicada a 28 países que compõem o bloco econômico. Ou seja, nós estamos exatamente atualizadíssimos, na mesma hora que a Europa está discutindo, a velha Europa, mas a Europa está discutindo, nós aqui estamos no mesmo caminho, já avançamos, porque já decidimos na Câmara, falta só aqui nesta casa. No caso do Brasil, penso que não podemos abrir mão da igualdade na rede. Quem controla os cabos não pode controlar o fluxo das informações. As empresas que dominam as fibras óticas devem ser neutras, sem interferir nas informações que trafegam pela internet. O respeito a esse princípio permite que a rede seja criativa, aberta e muito viva. E muito eficiente. Já que o Parlamento brasileiro se propôs a aprovar neste ano uma Constituição da internet, motivada sobretudo no ano passado pelos condenáveis episódios internacionais de espionagem, essa legislação precisa ser clara, transparente quanto às responsabilidades civis dos usuários da rede e dos provedores de serviços de informação e de tráfego de dados. E a essa preocupação, Vossa Excelência teve todas em grande dose e, por isso, o equilíbrio do que foi deliberado pela Câmara. Os internautas precisam ter a segurança de que poderão se conectar às redes sociais, trocar informações e aprender por meio do chamado ensino à distância, o EAD, sem limitações de acessos, bloqueios de conteúdo, controles ou censura sobre a informação disponível na internet. Na opinião do especialista em internet Newton Braga Rosa, meu amigo, professor desde 1973 do Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Brasil, um dos países mais conectados do mundo, precisa de garantias ao usuário e também às empresas para que seja possível a democratização da informação e o crescente acesso aos dados públicos disponíveis na internet. É preciso também atenção sobre a privacidade. Como diz a Declaração de Direitos Humanos, ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, sem ataques à sua honra e reputação. Nem ataques à sua honra e reputação. O contrário disso é caminho perigoso e tortuoso e que limita o pleno e responsável uso da comunicação e da troca de informações proporcionadas pelo mundo digital. Concordo com o relator do projeto do Marco Civil da Internet na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, CMA, aqui do Senado, meu amigo, competente e combativo senador Luiz Henrique da Silveira, do PMDB de Santa Catarina, quando diz que pretende observar os princípios da privacidade e da liberdade de expressão ao elaborar o seu relatório. E aí segue a linha do deputado Alessandro Molon. É importante, neste caso, ouvir a sociedade, as empresas, os especialistas, o governo e os senadores durante a tramitação da matéria. A Constituição da Internet, como já está batizada pela sua relevância, que na Comissão de Constituição e Justiça será relatada pelo senador Vital do Rego, da Paraíba, também muito dedicado e aplicado, precisa ser um marco convergente, eficaz, atual, com durabilidade e perene, como devem ser os marcos legais.
Por isso, a importância de manter o respeito à privacidade e à liberdade de expressão como princípios norteadores e fundamentais desse importante debate. Nesta segunda-feira, aliás, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, defendeu a aprovação rápida do projeto de lei do Marco Civil da Internet, sem alterações aqui no Senado. Esta casa, entretanto, deve estar aberta às diferentes versões, se for necessário fazer alguma mudança para aperfeiçoar o projeto que veio da Câmara, esses ajustes deverão ser feitos e teremos a decisão política de fazê-lo com a brevidade possível. O que não podemos é abrir mão de uma responsabilidade que é nossa, assim como foi lá na Câmara dos Deputados. Nosso compromisso será o aperfeiçoamento da proposta, sem perder de vista princípios básicos constitucionais, como o respeito à pluralidade de ideias e os preceitos democráticos, princípios que fundamentaram o surgimento da rede mundial há 25 anos. A análise deste marco legal pelo Congresso abre caminho para que os internautas brasileiros possam ter garantido o direito à privacidade e à não discriminação do tráfego de conteúdos. E por que eu repito essa como se fosse mantra? Porque isso é fundamental. A privacidade, a neutralidade e essa transparência e essa responsabilidade. O membro do Comitê Gestor da Internet no Brasil e professor de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais da Universidade Federal do ABC, Sérgio Amadeu da Silveira, reforça que um dos princípios constitutivos da internet é a chamada neutralidade da rede. O ataque a esse princípio, segundo ele, pode mudar a forma como a internet tem funcionado e reduzir a criatividade e a diversidade que a caracterizam. É preciso lembrar também que na internet toda a comunicação é feita por pacotes de dados. Pelo princípio da neutralidade, as operadoras de telecomunicações não podem discriminar os pacotes, nem pela origem, nem pelo destino, nem pelo tipo de aplicação. Não importa, segundo os especialistas, que o pacote informacional leve uma parte de um e-mail, de uma página da web ou de um vídeo. Todos devem ter o mesmo tratamento na rede. Há, a meu ver, outras maneiras de aumentar a lucratividade das empresas sem que elas interfiram nesses fluxos de informações. O ciberespaço ou cyberespaço deve ser um espaço para a liberdade responsável e também cidadã. As páginas e aplicações das empresas que fazem acordos comerciais com as operadoras de telefonia não podem ter tratamento diferenciado daqueles sites ou blogs menos privilegiados economicamente. Permitir viva a criatividade na internet é possibilitar soluções digitais para inúmeros problemas que não podem ser resolvidos de modo convencional. É importante notar que a internet neutra e livre permite criar novos conteúdos, novos formatos e novas tecnologias sem a necessidade de pedir autorização a ninguém, a qualquer órgão, a ninguém. Se o princípio da neutralidade não existisse, como seria possível aos jovens Hurley, Chen e Karin lançarem em 2005 o YouTube, por exemplo? Vale lembrar que no final dos anos 90, Tim Berners-Lee criou a web. Em 1999, Sean Fanning inventou o Napster. Em 2003, os estonianos, e aí não dá nem para pronunciar porque são nomes muito difíceis, Ati, Heinla, Prit, Kasensalu e Ihan Tallinn desenvolveram o Skype, que a gente permite falar, especialmente com os familiares, quando está longe, falar pelo Skype, conversar, mostrar onde está vivendo. E também em 2003, Mark Zuckerberg, e aí está um grande gênio, um jovem, que iniciou o Facebook. A criação de novas tecnologias, portanto, precisa ser livre e sem limites. Depende apenas da criatividade e do talento desses jovens que construíram esse novo mundo de comunicação. Isso é indispensável à inovação e ao desenvolvimento da ciência e das novas tecnologias. A internet não pode se tornar uma grande rede de TV a cabo. É impensável nos dias de hoje substituir a cultura da liberdade que imperou até o momento pela cultura da permissão.
No Brasil, em 2009, o Comitê Gestor da Internet lançou uma resolução chamada Princípios para a Governança e Uso da Internet, em que reafirma a importância da neutralidade e esclarece que a filtragem ou privilégios de tráfego devem respeitar apenas critérios técnicos e muito éticos. Isso significa que os motivos políticos, comerciais, religiosos, culturais ou qualquer outra forma de discriminação ou favorecimento não podem barrar o conceito livre e democrático da rede. As questões sobre a privacidade também devem estar presentes no debate. Em 2012, por exemplo, o Código Penal foi alterado pela Lei 12.737, conhecida como Carolina Dickmann, para tipificar os crimes e os delitos virtuais no Brasil. Claro, a nossa famosa atriz, muito bonita por sinal, teve a sua privacidade violada com a publicação de fotos dela de maneira criminosa. Foram ajustes necessários para dificultar as práticas cibernéticas ilícitas com barreiras à arapongagem, que aconteceu no Brasil recentemente. As denúncias que vieram à tona no ano passado, com o ex-analista de inteligência norte-americano Edward Joseph Snowden, que tornou público o episódio de espionagem pelos Estados Unidos, serviram para a sociedade brasileira cobrar práticas em favor da privacidade e de um princípio constitucional inalienável, cláusula pétrea de qualquer regime democrático e da nossa Constituição. Obviamente, não será possível, com o novo Marco Civil da Internet, acabar com todos os episódios de espionagem, nem com cada um dos casos isolados de levantamentos ilegais de informações, sejam comerciais, políticas ou pessoais. Quanto maior for, digamos, a tecnologia empregada, o criminoso estará sempre apto para usar isso para prejudicar alguém. E aí é muito complicado, porque as nossas linhas de inteligência, aquelas linhas de inteligência e informação, têm que correr também junto para estarem preparadas para, logo em seguida, combater o crime cibernético ou o crime de internet. É preciso entender que no meio virtual, as informações não compartilhadas livremente e os usuários têm a oportunidade de abastecer a rede com conteúdos diversos. É uma responsabilidade compartilhada. Um marco legal claro é um norte muito mais seguro para que isso aconteça. É também preciso esclarecer neste importante debate a diferença entre preservação da privacidade das pessoas e a censura. Numa sociedade cada vez mais interconectada, a rede deve ser um espaço de liberdade democrática, aberto à comunicação e à livre expressão. Censurá-la é atitude antidemocrática, totalitária e inaceitável. Deixá-la também sem regras, de modo libertino, entretanto, é desleixo, irresponsabilidade política, com potenciais e graves danos econômicos e sociais para o nosso país. Daí a relevância deste Marco Civil da Internet. Não podemos, portanto, como legisladores, deixar brechas para arbitrariedades, pois o mercado de informações funciona também via internet. Já existem, inclusive, disposições legais previstas no Código Penal e na Lei 12.737 de 2012. Além disso, tramita aqui na Câmara dos Deputados o PL 1211 de 2011, de autoria do deputado Ronaldo Nogueira, do meu estado, do PTB, que regulamenta a profissão de detetive particular. Veja só, é preciso estabelecer limites para a atuação desse profissional em relação à coleta de dados. Veja como uma coisa segue a outra no processo legislativo. O acesso a e-mails e dados pessoais sem a devida autorização dos usuários é uma prática inaceitável. Como diz o sociólogo e professor da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, Laurindo Lalo Leal Filho, há dois caminhos práticos e atuais para enfrentar os riscos e armadilhas da internet: educação e legislação. É importante a conscientização dos perigos envolvidos, por exemplo, da vida íntima, que podem ser usadas de modo criminoso por pessoas mal intencionadas. Relevante também é um marco legal, permitindo que a internet seja acessível a todos e não apenas a quem pode pagar mais por esses acessos. Como bem disse o advogado José Carlos Lima, e um estudioso do tema, a internet foi uma das últimas maravilhas do gênio humano, depois da imprensa e do avião. Ela nos permite viajar por conhecimentos e por lugares sem sair de onde estamos, tudo em tempo real.
conectados à rede mundial de computadores, podemos ir ao famoso Museu Francês Louvre ou mesmo andar virtualmente pelas belas avenidas de Paris, como a Champs-Élysées, ou visitar qualquer museu do mundo, o Hermitage, lá em São Petersburgo, ou o Prado, em Madrid, ou o MAN, aqui, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro ou de São Paulo, ou essas preciosidades que nós temos, esta rica Amazônia, a diversidade sociológica, antropológica desse imenso e maravilhoso país chamado Brasil. E a internet chegou nessa população jovem, mas também os mais velhos já estão ligados na internet. Conheço um senhor de próximo dos 86 anos, seu Luiz Salles, lá de Júlio de Castilhos. Seu Luiz Salles, com 86 anos, dá aula de internet. E uma vez visitando a Suécia, onde tem uma embaixadora competentíssima, casualmente gaúcha, Leda Lúcia Camargo, ele queria que o filho dele, que estava junto comigo, e a Napoleão Salles e a Carla Salles, a sua mulher, fôssemos visitar o Museu de Ciências Naturais de Estocolmo. Porque lá, no acervo, estava uma obra de um sueco que esteve, no século passado, no Rio Grande do Sul. E nós procuramos e encontramos. Ela não estava nesse museu, porque o museu, nessas obras raras, só se permitem a pesquisadores. Mas nós encontramos esse patrimônio, porque o seu Luiz Salles disse que havia essa obra, com ainda aquarelas e bico de pena com desenhos do século passado de várias regiões do estado, como Pelotas e a própria Júlio de Castilhos, onde passou o Dr. Carl, que era o sueco que fez essa brilhante narrativa no século passado, quando não havia internet. Mas o seu Luiz, aos 85 anos, está usando a internet como um jovem de 20 anos e sabendo ter a interatividade em todas as redes, Facebook, Twitter ou a própria internet. Então, eu penso que é inesgotável esse processo e a Casa não vai faltar a sua responsabilidade de produzir esse aperfeiçoamento. Muito obrigada, meu caro senador Pedro Simão, por ter me ajudado a não encerrar essa sessão sem este pronunciamento. E queria de novo agradecer o deputado Alessandro Molon, que eu tive a convivência com Vossa Excelência, mas agora também eu o admirava muito, e agora com esse trabalho também como parlamentar. Aí estou falando do ponto de vista institucional, pessoal e político, do valor desse trabalho feito por Vossa Excelência. Muito obrigada, senador Pedro Simão. Obrigada.